Essa questão do Rio de Janeiro, né, da violência no Rio de Janeiro, é um problema crônico, né? Crônico. Hoje eu vi na internet uma fala daquele rapaz que é deputado federal e que se formou na escola lá do professor Girafales, e ele dizendo que o culpado disso é o Flávio Dino. O Flávio Dino é o culpado dessa violência lá no Rio de Janeiro. O curioso é que se você perguntar para esse rapaz, para esse Nicolas Ferreira, quem é José Carlos Encina, ele não vai saber dizer. Eu tenho plena convicção que ele não vai saber dizer. Então, ele conhece tudo, deve conhecer tudo da violência do Rio de Janeiro. Agora você pergunta para ele, e aí, você sabe quem é o José Carlos Encina? Não vai saber falar. Eu tenho a pretensão de dizer isso. Mas, vamos lá. Eu tenho mais 2 matérias sobre esse tema, vou segurar aqui para a gente intercalar, porque o assunto é sério, é complicado, é violência, a violência está presente em todos os lugares, com maior destaque no Rio de Janeiro. E começo com você, Samuel Costa, boa noite. O seu comentário sobre os 2 vídeos de abertura aí do nosso News 5.1 de hoje. Boa noite, Cícero Moura, nosso Juninho, Ramon Cojuí, Moisés Cruz e a candidata a sensações nas eleições de 2022, Sofia Andrade, viu, Sofia? Acho que apesar da divergência no campo ideológico, eu sei que você é uma pessoa muito bem intencionada, que certamente se tivesse a oportunidade de servir o nosso estado, o nosso país, na Câmara de Deputados, seria muito leal à pauta a qual a senhora defende, né, que é o combate ao crime organizado, coisa que, lamentavelmente, telespectadores e internautas, quem teve a oportunidade de chegar ao poder legislativo, seja na Câmara Federal ou no Senado Federal, nunca legislou sobre a referida temática. Se não, vejamos, nós temos um ex-presidente da República que foi deputado federal desde a Constituição de 88 e que nunca foi à tribuna da Câmara dos Deputados denunciar o Comando Vermelho, o PCC, o Bonde dos 13, a Família do Norte, as organizações criminosas no todo. E aí se apoderava de uma bandeira de combate à corrupção e que fez inúmeros apontamentos no microfone da Câmara dos Deputados na defesa intransigente pela legalização ou a descriminalização de grupos paramilitar ou denominado aí contemporaneamente como milícias. Dentro do gabinete dos seus parentes colateral da linha direita, esquerda, frente e retaguarda, sempre teve pessoas ligadas diretamente. Mas não é coincidência, não. O Eduardo Bolsonaro também reiteradamente foi à tribuna da Câmara dos Deputados e disse que é de fundamental importância regulamentar a profissão de miliciano no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Essa indústria armamentista que faz lobby de forma cega e esdrúxula, cria uma falsa expectativa para que aquele trabalhador e trabalhadora, pessoa digna, honrada e honesta, que tem inclinação pela direita e defende as pautas, que é totalmente legítima, né, do conservador, acreditar veementemente que ele terá acesso a uma arma de fogo. Então, fica aqui o chamamento para que a gente possa verdadeiramente discutir os reais problemas da segurança pública que assola não só o Rio de Janeiro, mas todos os estados da federação, sem exceção. Evidentemente que os esforços que foram feitos pelo atual governo, pelos governos passados, não surtiram muito efeito. Muito pelo contrário, se agravaram ainda mais com a democratização do uso irresponsável da arma de fogo por um pequeno grupelho. Eu acho que passou da hora a gente colocar um pouquinho a mão na consciência e estabelecer critérios de planejamento estratégico, fortalecimento das polícias. É bem sabido que a União deve dar sua parcela de contribuição através da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, através de convênios viabilizados pelo PRONASSE, que é um projeto grandioso criado durante o governo PT, que infelizmente durante o governo Bolsonaro foi cortado exponencialmente esses repasses para a Patrulha Maria da Penha, investimento na formação continuada de profissionais da segurança pública, todos aqueles elencados no rol do artigo 144 da Constituição de 88. No entanto, entretanto, todavia, é de competência exclusiva do governo do Estado, ou seja, dos 26 estados da Federação, mais o Distrito Federal, cuidar do patrulhamento ostensivo e preventivo e viabilizar condições mínimas necessárias para que a Polícia Judiciária, nesse caso a Polícia Civil, possa ter os mecanismos legais para poder combater o crime organizado. A Polícia Militar cabe ao patrulhamento ostensivo, preventivo, e é uma polícia administrativa. As polícias civis dos estados, mais o Distrito Federal,
uma polícia judiciária repreensiva e investigativa. E os aparelhamentos das instituições, a qual nós observamos, é que eles corromperam alguns agentes da segurança pública envolvidos diretamente em malversação do recurso público, envolvido até o gargalo com crime organizado, favorecendo megas traficantes com informações privilegiadas no que se refere a operações policiais e vazando as ações estratégicas advindas daqueles agentes da segurança pública sério, honesto e honrado que querem combater o crime organizado. Combater o crime organizado requer inteligência e, acima de tudo, conhecimento técnico e boa vontade, coisa que, lamentavelmente, a gente não observa na pouca ou quase nenhuma valorização nas remunerações dos agentes da segurança pública, que, por sua vez, tem que, muitas das vezes, se desdobrar em período integral para poder fazer bico e levar o mínimo de dignidade às suas famílias. Também passou da hora de a gente discutir a desmilitarização das polícias, porque muito tem se ensinado nos cursos de formações, no âmbito das polícias militares, ordem unida e a questão militar. E pouco nós temos treinado os nossos valorosos e honrosos policiais militares para se tornarem polícia. E há uma distorção totalmente latente em todo o território nacional, onde que a polícia preventiva, ostensiva, né, porque usa uniforme, muitas das vezes, quase 100% das vezes, tem que se ver obrigado a realizar o trabalho da Polícia Civil, que é a polícia repreensiva, investigativa, e aí troca o pé pelas mãos e, por falta de treinamento adequado, ocorre inúmeras nulidades, processuais, e que dá uma falsa sensação de segurança à população em ver que essas organizações criminosas contratam excelentes advogados e que encontram elementos objetivos, elementos comprobatórios para buscar uma nulidade e dando uma denotação à população de impunidade. Muito bem. Sofia Andrade, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso News 5.1. Olha, Sofia, embora o Samuel tenha, e isso é dele, né, do estilo dele, algumas manifestações folclóricas, que eu entendo como folclóricas, né, que acaba divertindo, às vezes, as pessoas que nos assistem, eu vejo com muita alegria, né, essa manifestação carinhosa em relação a você, porque muitas pessoas admiram essa sua convicção, essa sua defesa da direita, e eu não considero você uma... Aliás, você sabe que eu gosto de você, não é de hoje. Eu entendo que você tem umas manifestações muito firmes, né? E você não me parece ser de uma direita extremista radical. Eu acho que defender o porte de arma é uma prerrogativa de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, né? De entender que vai se sentir mais seguro andando armado, né? E aí está o direito de ir e vir, né? Eu não questiono isso, mas eu entendo que você receba muitas manifestações carinhosas de pessoas com um viés ou com uma simpatia pela esquerda, como é o caso do Samuel, né? Embora sempre lembrando das manifestações folclóricas. Sim, se eu fosse falar aqui que as pessoas falam de ti na rua, eu acho que não sei qual é o teu problema comigo. Ó. Primeiro, eu te acho um cara desengonçado no programa. Eu te acho um cara mal educado e, em respeito aos telespectadores da Rema TV, eu estou me retirando do programa. Boa noite. Muito bem. Após a retirada do Samuel, a gente continua com o programa, né? Acho que é o quê, rapaz? Ele não quer, ele não aceita. Eu não entendi. Ricardo, ataca o Moisés. Não entendi. Aí quer bajular a Sofia. Sofia, cuidado, que das próximas vezes, muitas vezes, ele vai te atacar também. É falso e dissimulado. Vamos lá. Sofia, continuando agora com a linha de raciocínio, né, sobre essa defesa da direita, eu entendo que nesse caso do Rio de Janeiro especificamente, né, é um problema crônico e que é difícil de descobrir o que pode ser feito, que milagre pode ser feito, né, para resolver isso. Boa noite mais uma vez e eu peço desculpas pelo comportamento inadequado do Samuel nesse momento. Boa noite, Cícero. Boa noite, Ramon. Boa noite, meu amigo aqui da direita.
também peço desculpa a vocês pelo comportamento do Samuel. Eu não entendi. Eu acho que houve um equívoco na realidade. Eu acho que ele entendeu errado. Tá fazendo elogio a ele. Mas tá assim, eu procuro sempre tratar as pessoas com respeito. Apesar das grandes divergências ideológicas que a gente tem, mas nos bastidores a gente sempre chega, se cumprimenta com respeito. Samuel, Ramon são clientes do meu espetinho, estão sempre lá, sabem que quando chegam são bem recebidos. Então, isso, gente, é você ser cristão de verdade, é você prezar pela democracia real. Bom, quanto ao assunto sobre o caos no Rio de Janeiro, na segurança pública no Brasil como um todo, né, Cícero? Não é de hoje. O remédio não será como um passe de mágicas. Infelizmente, essa violência no Rio de Janeiro virou quase que cultural, né, Cícero? A bem da realidade é essa. Já estive no Rio de Janeiro, confesso a vocês que não é um lugar onde eu me sinto segura. Senti-me muito insegura no Rio de Janeiro, presenciei fatos que eu não estou adaptada por morar em Rondônia, por viver a vida inteira aqui em Rondônia. Então, assim, infelizmente, nós vimos governos e governos corruptos no Rio de Janeiro, aonde se valoriza a cleptocracia no Rio de Janeiro, né? Governadores presos. Eu não consigo me recordar, ao menos nos últimos 10 anos, um governador do Rio de Janeiro que não tenha sido preso, né? A gente teve aí o Witzel, que eu achava, nossa, o Witzel agora vai ser um cara diferente. Preso também. Então, assim, vergonhosamente, o Rio de Janeiro tem essa coisa que está se tornando, infelizmente, cultural. E é uma ação que não tem que ser apenas do povo carioca, dos governos cariocas. Isso tem, sim, que passar por uma resolução a nível federal. Mas quando a gente fala de crime organizado, eu acho que a gente está com um presidente especializado nisso, né? Que de crime organizado, melhor que ele, eu acho que poucos podem falar no Brasil. Então, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo e ver efetivamente o que o governo federal vai tentar contribuir para que isso seja resolvido. Eu acho que talvez o governo já deva ter começado alguma tratativa, porque o Flávio Dino entrou muito tranquilamente no Complexo da Maré, sem segurança, sem grandes aparatos. Então a gente consegue entender que ele tem um bom, né, um bom fluxo ali, aonde posiciona-se e aonde comanda o crime organizado. Eu acho que talvez ele conversando com as pessoas que seja do convívio dele ou ali do entendimento dele, consiga chegar numa solução para o Rio de Janeiro. Muito bem. Olha, eu acabei perdendo a linha de raciocínio, Sofia, com esse comportamento destrambelhado aqui do Samuel, porque, na verdade, eu ia falar de uma manifestação hoje do deputado Rodrigo Camargo, né, em relação a uma manifestação da deputada Cláudia de Jesus, né? O Rodrigo Camargo, viu, o Cujuí, ele elogiou a deputada Cláudia de Jesus por conta de uma referência que ela fez a um projeto da deputada Rosane Donadão para a criação de casas para idosos, enfim, locais para atendimento de idosos no estado, né? E a Cláudia falou nesse sentido que o projeto ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado, né, mas não poderia ser aprovado do jeito que está, porque ele demanda gasto. E isso é uma coisa que tem que estar prevista no orçamento. Foi isso que o Rodrigo falou. E a Cláudia reforçou isso, que não teria como a Assembleia votar isso para depois, ali na frente, né? E o Rodrigo pediu a palavra e elogiou. Então, a minha referência a você é justamente por conta disso, porque o Samuel elogiou você também. Então, não é essa questão de que as pessoas não têm uma ideia boa, não têm um comportamento bom. Ah, não, é um extremista, não tem conversa. Então as pessoas confundem isso. Na verdade, a minha referência era em relação a isso. Né? E eu admiro isso num político de verdade que diz pensar no Brasil, pensar na democracia no futuro, é que você tem que olhar muito mais do que somente um posicionamento ideológico. Veja o que a pessoa está apresentando de projeto, se é um projeto bom para a sociedade, se é um projeto que vai valer a pena. Eu estive em Brasília, na CPI das ONGs, e eu vi um cara que, eu não sei, corrija-me o Ramon, que vai saber me dizer melhor, Aldo Rebelo ainda é presidente nacional do Partido Comunista, mas Aldo Rebelo foi presidente nacional do Partido Comunista, foi ministro do Lula, quando presidente no seu primeiro mandato, se eu não me engano, da Dilma também, foi ministro da Defesa. Mas eu vi ali, Cícero,
um cara como poucas vezes eu vi, um patriota, lutando pela sua nação, sabe, lutando pela autonomia dos povos da Amazônia, para que nós, enquanto povos da Amazônia, possamos, né, usufruir da nossa terra, trabalhar a nossa terra, para que os índios possam viver da terra, trabalhar realmente, sem receber migalhas. Então, assim, gente, que a gente tenha uma visão muito além do que às vezes nos é passado num post de rede social, num videozinho que um parlamentar vai lá em Brasília e faz para bombar, para viralizar. Exatamente. A verdadeira política, ela tem que ser muito mais do que isso. Muito bem. Ramon, boa noite, seja bem-vindo. Por favor, muita calma nessa hora, tá? O seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, Sofia. Boa noite, Samuel. Boa noite, Juninho e a galera aí da técnica. Boa noite pro Moisés. Até você ficou perdido. Boa noite pro Samuel também. Agora. Boa noite pro Samuel também, para ele e para a família toda. E boa noite pro Moisés também, pro Juninho e para toda a técnica. E boa noite também para você que nos assiste, nos prestigia nessa terça-feira aí assistindo o News 5.1. Né, o Sofia, eu não interrompi, mas eu queria ter vontade, então o Juninho falou, o Ramon tá doido para interromper. Você falou que dos últimos anos aí no Rio de Janeiro você não lembra de nenhum governador que tenha conseguido escapar da prisão. E é verdade, governador nenhum, apenas uma governadora chamada Benedita da Silva, do PT, nos últimos 20 anos, não foi parar na cadeia. Dos últimos 10, eu falei. Pois é, dos últimos 10. Mas eu coloco os 20 anos, porque dos últimos 20 anos, de fato, né, a única governadora do Rio de Janeiro que não foi parar na cadeia chama Benedita da Silva Compeira Bené, né, deputada federal pelo PT, já foi senadora pelo PT do Rio, quando assumiu o governo também não teve nenhum problema com relação a isso. O Cícero, o Rodrigo Camargo elogiou a deputada Cláudia de Jesus porque ele é inteligente. Porque toda vez que ele resolveu entrar em embate com a Claudinha de Jesus na tribuna da Assembleia, ele levou tanta surra que ele está cansado de apanhar. Então, não, mas isso eu não sei. Eu estou dizendo por quê. Ah, tá. Eu estou lhe dizendo por quê. Tá bom. Ele elogiou, eu não estou dizendo que ele não elogiou. Ele elogiou porque ele é inteligente, porque todas as vezes que o Rodrigo Camargo entrou em embate na tribuna da Assembleia com a deputada Cláudia Jesus, ele pegou tanta porrada, né, foi tão espancado pela deputada Cláudia Jesus, que agora ele resolveu usar a inteligência e ir passar a elogiá-la, a respeitar o posicionamento da Claudinha lá na Assembleia. No que diz respeito ao assunto, nós temos que pensar isso de uma outra forma. A droga, o comércio da droga, é exatamente uma economia paralela. Nós estamos falando de algo que movimenta 900 bilhões de dólares por ano no mundo, que representa 1,5% do PIB mundial. Ou seja, existe uma economia da droga aí. Quando você olha para o Rio, né, você tem ali o processo de ocupação territorial de cartéis, né, de movimentação de droga e controle das instituições públicas. Isso que a Sofia trouxe aqui é verdade. Você tem ali gente do judiciário, gente do legislativo, gente do executivo envolvidas, né, nesse processo. É uma economia da droga. Né? Você olha quando eu olho muito para o Rio, eu vejo também um pouco do México, onde você tem territórios controlados por cartéis, né, controle político, controle judiciário, enfim, um controle a partir de uma relação comercial muito pesada que a droga traz. Se a gente não olhar para esse sistema de produção de droga como um cartel, a gente vai ficar achando que o que resolve combater a droga é você invadir favela e dar tiro nas pessoas. Porque ali você mata um menino que está usando um fuzil, que acha que é o bonzão e não tem a menor noção da vida, ele vai morrer. Mas por lugar dele tem 20, né? Porque a miséria gera isso. Né? E a riqueza da droga, ela não está na favela, não está. Ela está sendo lavada nas grandes financeiras, nos grandes bancos, está nos paraísos fiscais. Então, para combater o sistema da droga, é preciso muita inteligência. Essa semana passada, ou retrasada, eu vi o ministro Flávio Dino dizer da quantidade de recursos que foram bloqueados dos cartéis no Brasil, passando do bilhão de real, né? É isso que tem que ser feito. Porque eu lembro que quando o presidente Bush, na Segunda Guerra do Iraque, o Bush filho aí, a primeira coisa que ele fez, não sei se você lembra, Cícero, para atacar a Al-Qaeda, não foi jogar bomba no Afeganistão, nem invadir o Afeganistão. Ele rastreou e bloqueou as contas, né, do Osama para impedir que ele pudesse se movimentar financeiramente. Foi o primeiro ato. Exato. Ele sufocou. Né? Ora, se o Estado brasileiro ele não passar a sufocar os cartéis, porque a polícia tem inteligência para identificar,
né, fazer uma grande coordenação para sufocar os cartéis a partir do seu fluxo de dinheiro, não tem jeito. Porque quando estiver rodando os bilhões por aí, eles vão estar comprando policiais que são mal remunerados, eles vão estar comprando políticos, eles vão estar comprando juízes, vão estar comprando ministros, enfim, vão estar comprando, porque o mercado é isso. É assim que a sociedade funciona. Então, o primeiro passo é usar a inteligência. E a gente precisa parar de pensar a segurança pública, né, como esse jogo ideológico, um discurso ideológico barato. O Flávio Dino entrou lá porque tem esquema com tráfico. Né? Se a gente continuar pensando isso, a gente não resolve o problema. O problema ele é muito mais complexo. Né? E não é um problema brasileiro, ele é um problema global. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde você não tem um cartel organizado, a movimentação de drogas lá passa da cifra dos 100 bilhões de dólares anuais, minha gente. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um mercado paralelo que não é regulado e que movimenta 1,5% do PIB mundial. E nessa perspectiva, a ação da segurança na pura repressão dos moleques que estão com fuzil e que estão com trouxinha ali de droga não resolve. A gente precisa olhar essa questão da droga nessa perspectiva macro, porque aí você começa a identificar quem é que de fato está ganhando dinheiro nessa história. Quem ganha mais dinheiro nessa história aí são os lavadores de dinheiro, porque o camarada vende lá 1 milhão de droga, quando ele quer regularizar, ele paga uma taxa para o cara que lava, ele paga uma taxa para o doleiro, para o mercado financeiro, enfim, para aqueles que fazem, né, a regularização do recurso, a lavagem do dinheiro. Né, a lavagem do dinheiro é o lugar onde todo crime do mundo se encontra. Então, a abordagem sobre a questão da droga, ela precisa ser séria. E aí o presidente Lula tem razão. Não adianta a Polícia Federal agir, não adianta a União agir. É preciso que todos os entes federativos estejam juntos, né, para uma política inteligente de repressão ao tráfico de drogas. Porque isso, como ele disse, é um problema do Rio, é um problema do Brasil. E não é um problema do Brasil, é um problema mundial. É uma epidemia de drogas no mundo nos últimos anos. E não adianta reprimir. A guerra às drogas, no modelo norte-americano, de invadir selva, de jogar bomba, né, de fazer filme de Hollywood, não deu certo, faliu. E nós precisamos de inteligência no combate a isso, porque é uma pandemia que ataca principalmente os jovens do planeta. Muito bem. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. Independente do que o Samuel pensa de mim em relação a você, né, que eu trato você com deselegância, né, eu vou continuar questionando você, né, e vou continuar te visitando e visitando a sua mãe também, que é uma pessoa extraordinária, muito generosa, muito querida e sempre nos recebe muito bem lá no seu sítio. Será muito bem-vindo sempre, Cícero. O seu comentário, por favor. Boa noite para a Sofia, que é a princesa da direita, a apelido dela é de princesa da direita aqui no programa. Boa noite, Cícero, você vai ser sempre muito bem-vindo para a gente comer aquela galinha caipira e bater aquele papo. Boa noite ao Ramon, que está concorrendo aí à presidência do PT, meu irmão. Olha aí, ó, você que é petista, ó, o Ramon está à disposição. E é domingo agora. E é domingo, olha aí, é domingo, te apressa. Fazer um merchan aí para ele aí. Merchan pro Ramon. E boa noite em especial a vocês que estão em casa, que eu já acostumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, pessoal, eu tô aliviando o couro do Ramon ali, para daqui a pouco, ó, descer e chibata nele, viu? Eu alivio, mas depois eu pego o Ramon de jeito. Pessoal, olha só, Sofia. Em dezembro do ano passado, 6% das pessoas, uma entrevista da Datafolha, 6% das pessoas tinham a segurança pública como o maior problema do Brasil. 6% em dezembro do ano passado. Agora, já são 17%. Ou seja, piorou para quase 3 vezes mais. As pessoas estão mais inseguras, mais preocupadas com a segurança pública, com mais medo de sair de casa. Você que está em casa, você confia do seu filho ir para a faculdade, chegar em casa, andar aí 500 metros, 400 metros, numa rua escura, sozinho? Você tem confiança? Você conhece alguém que já foi assaltado? Você conhece alguém que já perdeu a vida para esse crime violento? Claro, todo mundo conhece alguém, ninguém confia quando o filho sai de casa, a mãe fica com o coração na mão, a minha mesmo fica me esperando eu voltar à noite, porque tem medo. Então, a insegurança pública hoje, telespectadores, é do nível da questão da saúde, está no mesmo nível, segundo o Datafolha. A preocupação que as pessoas têm com a saúde tem com a insegurança. Agora, andando para o estado do Rio de Janeiro, há 30 anos eu estava lendo aqui que o Rio de Janeiro, Cícero, padece na mão do crime, década após década. E aí, quando o cientista político deu uma entrevista aqui para a BBC, e ele diz que todo candidato a prefeito tem que pedir bênção para as ligas da escola de samba, que é ligado ao crime organizado, ligado ao tráfico, ligado ao jogo do bicho, aí é inadmissível, é o fim. Ora, se todo candidato, seja de esquerda ou de direita, tem que estar
coligado, tem que ter a bênção de um sistema que você sabe que está ligado ao lado do crime, como é que vai fazer? Então, ninguém vai fazer nada? Vai ficar por isso mesmo? Então, pessoal, é muito sério, enraizou. É como o governador já falou, que virou máfia. O que é a máfia? A máfia está no nível de organização maior do que esses outros pessoal. A máfia compra políticos, a máfia ela entra no governo, a máfia ela está nas faculdades, a máfia está na academia, a máfia... Por isso a referência a crime organizado. É justamente sim, isso que você... avançou, mas nós deixamos avançar. Chegou a um ponto que cada vez mais que avança, Cícero, fica mais difícil para o Estado conter essa situação, conter essa chama. Essa chama está se espalhando. Como é que vai conter agora?